Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que estamos aqui mais esta semana para juntos estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor Jesus. Desta feita, nós vamos fazer o comentário da lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Essa lição, sem dúvida, é uma lição maravilhosa que nos trará um conhecimento da palavra de Deus a partir da perspectiva doutrinária e orientação do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Éfeso. Esse trimestre estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue do Cordeiro e selada pelo Espírito Santo da promessa. Se você não é aluno, você é convidado a se matricular na Escola Bíblica Dominical. Obviamente estamos vivendo um tempo bastante atípico, os irmãos têm acompanhado, muitas cidades aí em lockdown, em um bloqueio total, nossa cidade tomando providências com relação a essa pandemia, mas nós estamos orando para que em breve tudo isso passe e nós venhamos voltar às nossas atividades presenciais. Estamos com os nossos cultos drive-ins ali na nossa igreja, que eu já falo agora dela, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui da cidade de Maringá, no estadão do Paraná, presidida pelo meu pastor-presidente, pastor Antônio Ferreira, e o nosso vice-presidente, pastor Jackson. Desde já deixo o meu abraço aos nossos pastores, aos nossos amigos de ministério, a toda a nossa igreja e a coordenação da Escola Bíblica Dominical, que tem feito um excelente trabalho, pastor Robson Lário, presbítero Carlos Eduardo. Deus vos abençoe de uma maneira especial. Estou falando aqui do meu canal no YouTube. Você que não é inscrito, se você quiser se inscrever, se inscreva, deixe seu comentário. Toda semana eu estou comentando. Na página do Facebook, toda semana nós temos professores, pastores, comentando a lição da Escola Dominical e nós louvamos a Deus por isso. Mas antes, portanto, vamos a uma palavra de oração. Antes de nós fazermos o nosso comentário, nós queremos orar. Eleve teus pensamentos ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pai, muito obrigado por este espaço tão maravilhoso que o Senhor nos concede de poder estudar a Tua Palavra. Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, nós não paramos as nossas atividades. Quantas lives, quantos cultos, meu Deus querido, através das redes sociais, das mídias, e o Teu nome está sendo propagado. Pai, toma a nossa nação nas Tuas mãos e que nós venhamos passar por isso o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao comentário da nossa lição? Lição de 10 de maio de 2020, condição dos gentios sem Deus. O nosso textuário está em Atos 2, versículo 11. Você que não tem a revista em PDF, ela já foi disponibilizada nos grupos da nossa igreja, mas você pode acompanhar pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que tem um textuário que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelo que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. De cara, nós já temos aí a orientação paulina aos irmãos na cidade de Éfeso, que outrora eram gentis na carne e chamados incircuncisão. Essa palavra gentil é precedida pelo artigo o ou os, que traz os gentios e que no grego é etne, que vem de etnos, etnia, outros povos. Povos, aqueles que não eram judeus. Obviamente que todo aquele que é nascido em Israel, ele é um israelita, um hebreu, e judeu é a condição religiosa. E muitos irmãos daquela época tinham vivenciado a sua vida no judaísmo. Obviamente com a ascendência de Cristo e posterior a ele, os discípulos foram conhecidos em Atos 11:26, em Antioquia, pela primeira vez como cristãos.
e o pontapé inicial do cristianismo se dá aí. Todavia, na cultura judaica, se prezava muito pelos ritos, e nós vamos observar vários apóstolos que seguiam essa cultura à risca, a ponto de, em Atos 15, o apóstolo Paulo mais Barnabé participar do primeiro concílio da igreja para tratar justamente dessa questão da circuncisão e incircuncisão. É interessante que Paulo, ele era um fariseu. Fariseu, por vezes nós lemos na Bíblia, Jesus os refutando, mas era um partido político-religioso que tinha uma certa autonomia nas sinagogas, em Jerusalém, na Judéia, na Galileia. Só que, todavia, os fariseus a quem Jesus se referia eram pessoas que distorciam a lei, queriam cumprir toda a lei e não podiam, e jogavam cargas sobre as demais pessoas. Paulo era fariseu, era judeu, só que, todavia, há uma conversão dele, há uma mudança de vida. Apesar de que o farisaísmo da época levava aos homens que faziam parte dessa conjuntura político-religiosa serem estudiosos e tratarem de questões, muitas das vezes, que eram levados na sinagoga. Só que, nessa ocasião, Paulo, ele é um missionário, ele é um apóstolo, ele é chamado por Cristo. Há uma conversão em Atos capítulo 9, há uma mudança de vida e de padrão deste homem que vai ser um dos primeiros missionários que a igreja primitiva vai ter. Obviamente que no contexto da morte de Estevão, Paulo, que ainda era Saulo e que consentiu na morte desse primeiro mártir da igreja, ele vai ter uma mudança de vida, como eu já falei, e a partir dessa mudança de vida, ele vai tomar a causa, o amor ao evangelho e levar as gentes, aos gentios, aos étnicos, às etnias que estavam fora da circunferência, ou circunscrição, melhor dizendo, da Judéia, da Galileia, e vai levar até o berço da Europa. Nós vamos observar a Turquia, que é um país que atravessa dois continentes, por assim dizer, liga dois continentes, a Europa e a Ásia, e que ali era conhecido como Ásia Menor. As cidades de Laodiceia, de Esmirna, todas aquelas cidades, Filadélfia, as cidades que são elencadas no capítulo de número 2 de Apocalipse, estavam naquela região. E Paulo e Barnabé saem em algumas viagens missionárias plantando igrejas. Note que ao plantar igrejas, eles levam o evangelho de Cristo e obviamente eles vão se deparar com pessoas que eram judeus e pessoas que eram gentios, que não tinham religião alguma ou que eram politeístas na época e passaram a se converter. Só que os judeus, na sua prática ritual, todos aqueles que recebiam a fé, eles queriam que fossem circuncidados por um mero tradicionalismo e rito e até mesmo a religiosidade da época, achando que com aquele ato externo, aquele ato que se dava no corpo, podia fazer algum sentido na condição de vida espiritual do ser humano. Aí vem Paulo e faz um contraponto a esta questão. Mesmo sendo judeu, mesmo sendo fariseu, mesmo sabendo das leis, só que ele trabalha uma questão ritualística num plano espiritual, mostrando que neste plano espiritual ele é muito além do que um mero corte no prepúcio do homem quando nascia, né, do bebê do sexo masculino, que ao 8º dia era circuncidado, para ter ali uma questão mais externa
do que propriamente interna. Então Paulo vai trabalhar um contexto espiritual, ele vai elevar o nível e muitos da sua época não vão entender. Se você ler Atos 22, 23, 24, 25, você vai perceber que quando Paulo ele chega em Jerusalém, ele vai ser acusado de cometer algumas infrações que a lei judaica não permitia. Vai ser acusado falsamente. Alguns irmãos vão até conversar com ele antes da sua prisão. Ele vai ser preso em Cesareia por quase 2 anos. Vai ter a oportunidade de pregar para Félix, para Festo, para o tribuno Cláudio e muitas outras personalidades da época. E nós observamos que havia um entrave muito grande em romper essa questão ritualística, em romper essa questão tradicional da religião judaica. Paulo traz esse contraponto, é incompreendido muitas das vezes. Se você ler o livro de Atos, e eu faço essa recomendação para você, antes de ler qualquer livro, né, tem vários aqui na minha biblioteca, de indicar livro A e livro B, leia o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver uma linha cronológica das atividades de Paulo e que muitas das vezes nos seus discursos ele era interrompido. As pessoas não conseguiam ouvir Paulo, tamanha a intrepidez daquele apóstolo. Ficavam odiosas e queriam por vezes matá-lo, apedrejá-lo, né? Ora apedrejaram ele, mas Deus deu vitória. É um apóstolo realmente escolhido por Deus e que fez a diferença. Não obstante, grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele em cartas aos irmãos que estavam espalhados em todo o mundo da sua época. O Evangelho chegou até a Europa através dele e também de outros irmãos que estavam ali em Atos, no capítulo de número 2. A gente vai observar que quando Paulo é preso em Roma, já havia cristãos lá, possivelmente do dia de Pentecostes, aquelas pessoas levaram o Evangelho. Só para que você tenha ideia, o próprio Etíope, de Atos, capítulo de número 8, ele vai estar lendo a palavra, né, em Isaías, e Felipe vai correr, vai ouvir que ele está lendo Isaías, e ali vai explicar. O Evangelho se propagou de uma maneira muito especial. Na confluência de três grandes culturas, a judaica, a grega e a romana, nós temos o palco feito e pronto para a ascendência do Messias. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, quando da plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, e realmente ali divide a história. Nós temos um objetivo geral que eu acho muito interessante. É esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Esse objetivo geral ele pode ser alcançado a partir do seguinte comentário, de que uma vez que os gentios não eram o povo da promessa, não eram aqueles que tinham sido escolhidos, por exemplo, João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A primeira parte está falando dos judeus que foram escolhidos para fazer essa veiculação do Evangelho, da palavra de Deus. Quando Jesus vem em terra, vem para o seu ministério terreno, né, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele toma a forma de homem e parte para o seu ministério, ele vem pregando o Evangelho do reino. Ele não vem aqui estipulando ou denegrindo a religião judaica. Primeiro, Jesus nunca pecou. Segundo, ele foi o único que cumpriu toda a lei. Tinha total autoridade para falar. Tinha total autoridade, sim, para exercer, e como exerceu nos 3 anos do seu ministério. Ele estabeleceu um novo paradigma, e esse paradigma é conhecido hoje como o cristianismo. Ele estabelece não o cristianismo em si, mas ele estabelece o reino de Deus. São os seus seguidores
em Atos 11, 26, que são conhecidos como cristãos, ou seja, no grego original, pequenos cristos. E nós temos hoje uma religião que é o cristianismo, que é uma religião monoteísta e que propaga a palavra de Deus e o evangelho do Senhor nos 4 cantos do mundo. E aí nós estamos estabelecendo então que os gentios estiveram privados da promessa messiânica até o momento em que Cristo, ele então morre e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Por quê? Porque aí ele dá esperança para todas as gentes, todas as pessoas que não faziam parte desse grupo escolhido do povo de Israel, agora eles têm o privilégio de poder fazerem partes como adotados, como eleitos, escolhidos a partir e por meio de Cristo. Maravilhoso isso, né? O nosso objetivo específico são 3. Nós temos que conceituar espiritualmente circuncisão e incircuncisão, atos ritualísticos da época bem antes da época de Jesus, né? Do povo judeu. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Note que a palavra gentio, que vem do grego etne, é o etnos, de etnia, melhor dizendo, são pessoas de qualquer parte que não fossem israelitas, mas que agora, não somente sendo por uma questão cultural, mas espiritual, estava longe de Deus, afastado de Deus. Você vai perceber Paulo escrevendo aos Romanos que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Aprove o Senhor, por meio de sua escolha, dos seus intentos, do seu planejamento, escolher um povo para propagar esse evangelho, como eu já falei. E todos os outros povos são gentílicos, estavam fora dessa promessa messiânica, mas agora sendo alcançado por esse favor imerecido que é a graça e o sacrifício vicário. Temos aí a afirmar que os desprovidos de Deus, os gentios, marchavam para a perdição eterna. Todos aqueles que são gentios espirituais estão ainda caminhando para a condenação eterna. Só que agora tem a igreja. 2000 anos a igreja sobre a terra, pregando e propagando o evangelho transformador. A nossa introdução, ela vem listando 5 formas de privação que os gentios, antes da regeneração, eles sofreram. Primeiro, estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. São 5 situações que os gentios vivenciavam. São 5 situações em que os gentios, antes da regeneração, antes de aceitarem ao Senhor, eles vivenciaram. Só para que você tenha ideia, o povo de Israel, eles tinham preconceito com os irmãos samaritanos, aqueles que se misturaram com outros povos. A religiosidade era tão grande no meio desse povo que eles não admitiam que outras pessoas pudessem ser escolhidas tal como eles foram. Os próprios discípulos de Jesus tiveram dificuldade imensa de entender, por vezes, aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo a eles. Os próprios discípulos tiveram situações embaraçadoras, por assim dizer, de não compreender a proposta de Cristo, de alcançar todos. E interessante, Marcos 16:15, quase todas as lições eu tenho falado isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:18, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. E eles pareciam não compreender essa questão, ou por serem muito religiosos, observarem muito da lei, dos ritos,
tinham esse entrave de não levar este evangelho a toda criatura. Atos, capítulo de número 1, ele também vai advertir, vem ali Lucas, que vai escrever o tratado Teófilo, e vai dizer, olha, a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não ficou limitado somente a Jerusalém, somente aquela região, mas que todos fossem alcançados. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Várias passagens da Bíblia vai nos mostrar que, por vezes, para ser aceito como alguém que fizesse parte de uma promessa vindoura, os judeus exigiam que a pessoa ela fosse circuncidada. E nós temos aqui o conceito de circuncisão, que é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Ora, uma vez sendo escolhidos, eles tinham uma aliança. Nós vamos ver vários pactos na Bíblia Sagrada que o povo judeu vai estabelecer com Deus. O pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico e esse último, um pacto eterno. E é interessante que, a partir de Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11, você que tem a sua Bíblia, você vai poder prestar atenção nessa questão. Só que o mais brilhante nisso tudo é que, se você parar para pensar, Abraão não era judeu. Abraão veio de Ur dos Caldeus, da Caldeia, lá da região que depois vai se originar territórios da Babilônia, que atualmente é Iraque, né? da divisão territorial junto com a Síria, que hoje é o Irã. É interessante que Deus vai escolher um homem que não era hebreu para encabeçar e validar uma promessa que no capítulo 12 de Gênesis você vai perceber. Ele vai escolher. E na genealogia de Jesus Cristo você vai observar algumas personagens também que não eram judeus. Até Raabe, uma mulher que teve uma vida difícil, né, de prostituição, vai estar na genealogia de Cristo por uma escolha de que Deus faz a esta mulher, mas ela também tem a oportunidade. É isso que a gente tem falado aqui. Não é uma predestinação cega em que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, sem dar oportunidade alguma dessa pessoa o aceitá-lo e recebê-lo. Essa mulher teve a oportunidade pelos 2 espias que ela escondeu na sua casa. Ela pediu, obviamente, segurança, e eles ali a prometeram aquela mulher. Só que algumas personagens, como eu estou falando aqui, são no mínimo curiosos, porque eles não são judeus, mas são escolhidos e fazem parte dessa promessa. E hoje nós, enquanto igreja, nós temos o privilégio de receber essa circuncisão não como ato externo no corpo, mas no nosso coração. E é brilhante porque Deus dá essa revelação a Paulo, e Paulo não é compreendido muitas das vezes do seu tempo. Em muitas pregações suas, uns acreditavam e outros não acreditavam, repudiavam, tinham Paulo como louco, que delirava. As muitas letras te fazem delirar. Teria falado pessoas da época que o acusavam. Enfim, o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus e escreveu esta carta aos irmãos em Éfeso no intuito de fortalecer a fé dos irmãos e lembrar da condição que eles viviam antes de receberem a Cristo. Já falei aqui que o procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel. Jesus passou,
ou teve esta circuncisão porque era um israelita, nasceu ali em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro, de repente alguém que era escravo, que fazia, ou que era servo de um senhor, e ali exigia-se também que ele se circuncidasse para que eles pudessem fazer parte dessa aliança. O povo judeu, ele era muito pragmático, né? Muitas das vezes aquilo que importava era aquilo que dava certo. Então, se o certo é circuncidar, se o certo é a coisa prática, é o palpável, é aquilo que se toca, é aquilo que se vê, então vamos fazer. Não é difícil você observar nos evangelhos os fariseus e outros grupos políticos religiosos colocando uma carga que eles mesmos não podiam suportar sobre o ombro daquele povo sofrido, que era o povo de Israel. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Aqui já há um preconceito que ele vai transpor as barreiras da religião e vai chegar até numa questão cultural. Pontuei aqui a questão dos judeus e samaritanos. A palavra estrangeiros no grego é xenos, que vai derivar a palavra posteriormente, mais na frente, xenofobia, que é a aversão a estrangeiros, e muita gente vai ter esse preconceito e até hoje, infelizmente, isso existe. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Temos aqui também o significado religioso dessa circuncisão. Conceituamos essa questão prática e ritualística e agora vamos para o âmbito espiritual. O seu significado religioso apontava para santificação. Temos aí em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas à sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Tamanha a religiosidade e a imaturidade, né, que eles tinham. Talvez, antes de Cristo, isso se estabelecia de uma maneira que ela foi mais trabalhada a partir do ministério terreno de Jesus e ensinada posteriormente a eles lidarem com essa situação. O apóstolo Pedro, ele teve uma visão de um grande lençol com muitos animais, possivelmente animais selvagens, animais ali, carnes que os judeus eles não comiam. E Cristo estava mostrando ao apóstolo Pedro que ele precisava romper esta barreira e alcançar homens e mulheres que precisavam ouvir este evangelho. Então essa situação ou essa condição religiosa da questão da circuncisão, ela era uma prática aí que combatia a corrupção e as práticas idólatras que estavam relacionadas a uma sexualidade depravada e que eles costumeiramente e na história já haviam observado. Por vezes, essas práticas elas eram espiritualizadas na própria condição do povo de Israel, que muitas das vezes traía o Senhor com outros povos. Isso é muito forte, né? Literalmente, o povo de Israel, eles apostatavam, traíam o Senhor. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver isso claramente. Né? Oséias teve a dura missão de pegar uma mulher das prostituições, e você vai perceber que mesmo ele tendo filhos com aquela mulher, ela vai voltar para o seu local onde ela estava habituada, um local totalmente promíscuo, depravado, e ele tem que ir lá e buscar aquela mulher, e mostrando ao povo de Israel a condição que eles se encontravam com relação ao Senhor. De tanto que em Oséias capítulo 2, versículo 14, que Deus fala ao povo de Israel: eu vou atrair vocês para o deserto e lá eu vou falar com vocês.
O terceiro subtópico do tópico 1 diz a circuncisão do coração. É aí que Paulo entra com uma extraordinária explicação para que os irmãos que haviam aceitado a fé, que tinham saído de um politeísmo, vocês vão perceber que aquele povo era dominado por uma questão de deuses que os romanos eles acreditavam. Partindo da premissa de que os próprios imperadores se auto-intitulavam deuses, eles ainda tinham deuses que eram importados da perspectiva grega, e ali eles acreditavam em Júpiter, em Mercúrio, a Diana, que era grande deusa para os romanos, e essa condição politeísta ela alimentava até um mercado, tanto local como internacional. Se você prestar atenção no livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber toda essa conjuntura onde pessoas eram envolvidas pelas artes mágicas. O templo de Ártemis era um templo onde as pessoas que viajavam de um lugar para outro paravam ali para oferecer oferendas. Enfim, havia muita procissão para estes locais onde eram levantados altares para estes deuses. Paulo, quando esteve em Atenas, viu gente adorando até a um Deus desconhecido. Era tão forte essa questão politeísta, muitas das vezes até uma questão do próprio totem, de pessoas adorarem aí a emanações da natureza, a um panteísmo, a um paneteísmo. Era algo tão forte que Paulo combateu isso através de uma revelação doutrinária que ele fez frutificar no coração daqueles irmãos. Observe que estes irmãos que aceitaram a fé estavam na comunidade ali de Éfeso, de Laodiceia, das regiões circunvizinhas, aquela grande metrópole que era a cidade de Éfeso. Eles agora são alcançados por esta palavra e eles precisam entender que o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte dessa circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era físico e realizado por mãos humanas. E a boa nova que Paulo traz aqui agora é que a verdadeira circuncisão não é aquela física, e sim uma que operava no coração dos homens, no interior. É do interior que sai, que emana, né, a verdade das coisas. É do interior do homem, não é do estereótipo. O estereótipo ele engana, o estereótipo ele é maquiado, o estereótipo ele é pintado, ele é desenhado de uma forma em que as pessoas acreditam naquilo que vê, mas é no interior que nós percebemos as verdadeiras intenções do coração do ser humano. Romanos capítulo 2, versículo 29, tem a passagem que diz que cujo louvor não provém dos homens, mas da mão de Deus. E essa operação de uma circuncisão espiritual, ela não é feita pelo homem, ela é feita exclusivamente por Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, no sacrifício vicário. Isso é o que a gente tem batido na tecla nestas 6 lições dos comentários da revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando aqui todo domingo e dizendo que é através deste sacrifício que a vida dos seres humanos na terra vão mudar. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser a nova criatura. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Quando eu me batizei nas águas, eu nunca me esqueço da palavra do pastor Deusimar, que é um pastor da Assembleia de Deus lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Ele que eu tive o privilégio de ser batizado por aquele homem de Deus, e ele disse, quando eu me levantei das águas, ele falou assim: hoje você se torna uma nova criatura, você morre para o mundo e vive para Deus. Isso aí é muito maravilhoso. A circuncisão na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento.
o assunto da circuncisão ela gerou discussões acaloradas. Você vai perceber isso em Gálatas 5, 2 e 3, Filipenses 3 e 2, e em Antioquia, como eu bem disse, foi pauta aí para o primeiro concílio da igreja em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2. Houve uma deliberada discussão, e nesse concílio Paulo falou, Pedro falou, Tiago, presidente da igreja na época, falou, e graças a Deus eles chegaram a um consenso. Um consenso esse que talvez tenha surtido pouco efeito na prática, mas onde Paulo e Barnabé chegou com essas cartas, os irmãos recebeu de coração aberto. Na verdade, uma quebra de paradigma é difícil mesmo, porque todo o novo ele é muito difícil, o novo ele assusta. E na verdade, Paulo está exercendo uma dura missão de levar a palavra do Senhor a um povo religioso, a uma mentalidade religiosa. Essa religiosidade, muitas das vezes, ela é muito difícil ser suplantada. O que nós precisamos esboçar não é uma religiosidade cega, e sim uma espiritualidade em Cristo. Onde nós estivermos, precisamos estar conectados com o Senhor. O véu do templo se rasgou, nós temos o acesso. Vou citar um exemplo bem assim simples. Muitas das vezes você está no seu carro, está no engarrafamento, num semáforo, e vários carros, e você ali, no seu pensamento, você começa a orar. Não tem hoje um local específico. Obviamente que muitas das vezes temos as nossas campanhas de oração na nossa igreja, onde nós dobramos os joelhos, na coletividade, oramos, mas hoje nós somos livres para buscarmos a Deus em qualquer lugar. Às vezes estamos no nosso ambiente de trabalho, vamos para o almoço, ficamos ali numa sala quietinho, sozinho, e começamos a orar, a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, este sinal aqui, ele vai muito mais além de algo físico, e é isso que Paulo ele enfatizou. E Paulo sofreu muito. Ele tinha gabarito para escrever, apesar de que a mensagem não era dele, obviamente, era dada de Deus a ele, mas ele tinha muita propriedade em falar, vivência, ele tinha sofrido muito na sua vida e agora estava tentando romper dentro de uma religiosidade totalmente obsoleta na vida daqueles irmãos. No ponto 2 aí, estranhos ao concerto da promessa. E nessa parte o apóstolo Paulo ele aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Só aqui você já percebe que o ser humano, uma vez decaído, uma vez em pecado, ele já se encontrava numa condição sem Cristo, ou seja, numa condição em que ele não tinha tido ainda o privilégio de aceitar ou crer no sacrifício de Jesus. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo, ao descrever a história passada dos gentios, porque daí Paulo não tem o interesse de jogar na cara dos irmãos a condição pregressa dele, mas sim de relembrar de onde eles vieram e para onde eles estão. Então, ele coloca, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos o quê? No paganismo, portanto, sem Cristo. Esse paganismo, ele era muito forte, como eu já falei, e os gentios, ele é entendido por Paulo como uma classe, não somente a um grupo particular dentro da igreja, mas ele é entendido como uma classe independente da territorialidade, independente dos locais onde as pessoas moravam ou residiam, mas sim de uma classe. Eu acho interessante também que ele trabalha esse conceito de que antes da regeneração, porque a partir do sacrifício de Cristo nós fomos regenerados. Ele tem também aqui que isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica
de salvação. João capítulo 4, versículo 22. Alguém pergunta no capítulo 4 de João, naquele trecho que Jesus vai ter um diálogo com a mulher de Sicar, e pergunta, mas onde é o local de adoração? É no monte A? É no monte B? E na verdade Jesus ele vai a uma quebra de paradigma e vai dizer, mulher, tu está diante daquele que não precisa agora ter somente um lugar, tão somente só específico para adorar. Eu sou a água da vida, se você beber você não vai ter sede, e ali ele vai tecer revelações incríveis, e aquela mulher vai se converter e vai se tornar uma missionária, vai falar a palavra de Deus para aquelas pessoas naquela cidade. Uma mulher que tinha que pegar água num horário diferente das demais mulheres, que não tinha um convívio social, que já estava num quinto casamento, uma mulher completamente sofrida, e o Senhor Jesus tem um encontro que muda a história daquela mulher. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e das suas obras. Quantos são aqueles que, morando em Éfeso, em Esmirna, em Laodiceia, em Sardes, em Tessalônica, Chipre, em qualquer cidade daquele tempo, desconheciam a aliança, desconheciam a palavra. É necessário também lembrar de que os judeus já tinham nas suas mãos a Bíblia, que era o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Já existia no tempo de Jesus. Os escribas, eles, num grupo de 70, e aí a Septuaginta, a tradução da Bíblia na língua hebraica para o grego, eles vão ter ali em mãos um material que Deus já havia dado a alguns escritores do Antigo Testamento, e ali a lei, os profetas, os salmos já escritos e dando a diretriz para aquele povo. Todavia, muitos daqueles religiosos só queriam seguir a lei de Moisés cegamente, sem dar abertura ao Cordeiro de Deus que veio a este mundo para transformar e mudar a vida das pessoas. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Era um povo mesmo renegado, né? Não só excluídos de um rito, de repente alguém que era incircunciso não podia comer juntamente com eles numa festa, e também estavam excluídos de uma promessa messiânica, de um pacto abraâmico lá no passado. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Aí eu lhe pergunto, por que muitos dos discípulos não fizeram isso? Ou se fizeram, como que isso não conseguiu entrar no coração daquelas pessoas? Qual era a dificuldade, a resistência que eles tinham em ouvir isso? E o apóstolo Paulo sofreu muito. Lucas documentou isso em Atos dos Apóstolos. Quantos açoites, quantos apedrejamentos, quantas prisões. E alguém disse que ele pregava heresia, que ele era mais um insurreiçor da sua época, mais um que estava deturpando a palavra de Deus. Sofreu, mas ele não baixou a sua guarda. E agora ele estava explicando que aqueles gentios, através de Cristo, eles poderiam fazer parte não só de ritos, porque
essa questão cultural, ela permanece aí até hoje lá em Israel, mas além disso, fazer parte da promessa messiânica. O véu do tempo se rasgou e agora vocês estão debaixo da promessa também. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos da vontade do homem, mas filhos nascidos de Deus. Observe também que os homens estavam aí alienados dos pactos e das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os verdadeiros pactos que Deus estabeleceu com os patriarcas israelitas. É interessante isso, né? Interessante porque, uma vez separados da comunidade de Israel, obviamente, eles não teriam acesso à instrumentalidade da palavra de Deus, estariam arredios com relação a essa palavra de Deus ser lida talvez numa sinagoga. Aqueles que eram deficientes nem podiam entrar lá, os pobres só faziam parte de uma sinagoga para fazer um serviço de auxiliar, de serviços gerais, e infelizmente eles estavam separados dessa comunidade. O vocábulo grego aí é apolitrio, que significa estranho, ou seja, alienado. Comunidade de Israel, comunidade no grego é politeia, cidadania, comunidade, ou seja, não faziam parte. Outra coisa também era que uma vez que eles não tinham acesso a estas alianças, e aí no plural, já falei pacto abraâmico, pacto mosaico, pacto davídico, e que perdurou e perpassou por durante anos, eles agora estão longe, né, separados totalmente desse pacto da promessa e do advento do Messias. Note também, então, uma coisa: uma vez separados dessa comunidade, eles não vão conhecer. Esses pactos giravam em torno destes três que eu já falei, abraâmico, mosaico e davídico, e esses pactos eram reiterações de uma promessa messiânica. Nos Salmos, no número 2, verso 8, você vai prestar atenção ali naquele verso que a palavra de Deus no Salmo de número 2 é um salmo messiânico. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Redirecionada a Jesus Cristo. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, deles o quê? Dos pactos. E estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Essa esperança é algo importante que Paulo traz aos irmãos em Éfeso. Primeiro, essa esperança é uma esperança em que homens e mulheres de Deus precisariam ter não só para a sua vida na terra, mas uma vida pós-morte. Eles estavam imersos dentro também de uma cultura grega, onde se helenizou a partir de Alexandre o Grande. Só para que você tenha ideia, a filosofia era algo muito presente, principalmente nas cidades onde Paulo plantou as igrejas, a Ásia Menor aqui, como eu citei para vocês, e em muitos outros lugares, Atenas, Macedônia, e até onde se estendeu a plantação de igrejas nas viagens missionárias de Paulo. Para que você tenha ideia, Platão, que teve uma influência muito grande na sua filosofia, as pessoas, aos estudiosos da época, muita gente acreditava naquilo que Platão havia pregado, que morreu, depois de morrer ia para o éon. Pitágoras, que morria e a alma transmigrava de um corpo para outro. Ou até mesmo a filosofia estoica, que uma vez que eles eram filósofos que acreditavam nas emanações ali que vinham de Deus, mas eles também entendiam que uma vez que morreu, acabou, tudo acabou. Mas, enfim, nós precisamos entender que essas filosofias, elas foram filosofias que foram filosofadas no tempo de Platão, Sócrates e Aristóteles, e que se faziam
parte de uma cultura, mas que agora Paulo está pregando um evangelho de esperança a um povo que não precisava estar alienado somente à conjuntura racional. É uma antifrase dizer isso, mas a fé é algo racional. Você precisa ter a razão para entender a tua fé em Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, não se pode tocar, não se pode apalpar. Ela é algo que vai andar na lateralidade da ciência. Fé é fé e ciência é ciência, mas nós temos uma fé racional. Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito através da fé sim, mas eu sou racional para isso. Eu não sou um animal irracional que não consiga entender a palavra de Deus, as benesses dessa palavra e a doutrina. Por isso que nós falamos aí da questão em que as pessoas precisam ter essa fé, mas obviamente uma fé racional. Eu quero fazer uma retificação aqui, que morreu, acabou, era para o epicurismo, né, que vem de Epicuro. E os estoicos, que nós temos aí no livro de Atos, eles acreditavam nas emanações a partir de um filósofo chamado Zelão de Eleia. Fiz essa retificação aí para não confundir estoicismo com epicurismo. Epicurismo veio de Epicuro e estoicismo vem de Zenão de Eleia, que era uma outra polis da cidade grega. Mas voltando para a palavra aqui e caminhando para o encerramento, agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, concidadão dos céus. Olha que maravilha! Nós fomos agraciados por Deus, né? Nós andávamos em densas trevas e o Senhor Jesus veio nos resgatar. Isso é maravilhoso. Estávamos sem esperança, sem Deus, e aqui nós percebemos o ateísmo tanto teórico como prático. Teórico porque alguém diz, não existe Deus, né? E prático é quando estas pessoas colocam uma negação na importância de Deus e na nossa vida, né? Pessoas que falam assim, não existe Deus, não há Deus, e o negam completamente. Nós vivemos em uma sociedade onde tem muitos ateístas. E houve uma pesquisa que eu li uma vez na revista Ultimato, que apontou que, não me lembro a edição, talvez uma revista de quase há 10 anos atrás, só que nessa revista eles traçaram uma ascendência de pessoas que estavam caminhando para o ateísmo de uma idade entre 15 a 25 anos de idade. Uma gama de jovens, de adolescentes e jovens caminhando para um ateísmo, tanto teórico, de pessoas que dizem que não há Deus, mas que de repente num momento de aflição falam, ai meu Deus, ou recorrem para Deus ou para alguém da família que entenda o que é religião, entenda o que é Deus, e para o ateísmo prático, que é o que nós observamos em uma grande parcela da sociedade, de pessoas que escrevem livros, que fazem filmes, que produzem arte, negando totalmente a importância de Deus, né? Nosso serviço é um serviço essencial, muda vidas através do Evangelho, e nós precisamos continuar pregando este Evangelho. Desprovidos da esperança, a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança das promessas divinas. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam medos e incertezas. Aí entra o apóstolo Paulo com propriedade, com autoridade, e fala que eles, através de Cristo, eles podem receber Jesus. E essa é uma esperança para além túmulo, né? Olha que interessante, podemos afirmar que os gentios desprovidos dessa esperança, por causa dessa parte da filosofia grega que eu já citei, que descartava a possibilidade, né, dessa vida pós-morte, é que consequentemente pudesse ser ditosa. Lá em Atos,
no capítulo 17, quando Paulo está discursando e alguém vai interpelá-lo, quando ele vai falar da ressurreição, isso era um agravo nos ouvidos com comichões daquelas pessoas. Os saduceus eram um grande grupo que não acreditava em ressurreição. Ora, negar a ressurreição de Cristo é então pregar o evangelho vazio, o evangelho vão. Não, nós acreditamos sim na ressurreição. Isso também, obviamente, está elencado na nossa declaração de fé, e antes mesmo da nossa declaração de fé na Assembleia de Deus, está na palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus. Sem Deus no mundo, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou que não acreditavam em divindade. Já falei isso. Os próprios filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, e eles não deixaram de servir ou de acreditar nos seus deuses, mas procuraram fazer uma filosofia talvez mais antropocêntrica. Todavia, estes, ao contrário, que eram politeístas, eram idólatras, agora por meio do seu paganismo estavam alienados de Deus, que havia se revelado a Israel e precisava que o evangelho fosse pregado. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs e que mantinham escravizados em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição do quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, João 17:3. Olha que maravilha! Chegamos então ao final do nosso comentário da lição de número 6, e a nossa conclusão que no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito o seu santo nome para sempre. Fiz questão de ler a nossa conclusão para que você compreenda que a partir do sacrifício de Jesus nós fomos alcançados. Um favor imerecido, uma graça que nos redimiu, que nos regenerou, que nos adotou, que nos justificou, que nos santifica e que um dia vai nos levar para o céu em um corpo glorificado. Que Deus abençoe o nosso coração. Antes éramos sem Deus, hoje nós temos Deus em nosso coração. Antes éramos gentios na carne, no corpo. Estávamos incircuncisos, mortos espiritualmente, mas aprove Deus trazer uma circuncisão espiritual e fomos alcançados por essa graça divina. Paulo, um grande baluarte e pregador da palavra de Deus, um grande missionário, deixou esse legado, rompeu, sofreu, mas ele mesmo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Até os da casa de Nero tiveram o privilégio de ouvir o evangelho da boca daquele apóstolo que morreu provavelmente em 67 depois de Cristo, homem de Deus e que não baixou a sua guarda. Que sejamos assim. Que Deus abençoe a todos os irmãos da IEADSEMA, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Maringá. Que manhã fria, Eu falei assim porque aqui está bastante frio, mas nós louvamos a Deus por esta igreja maravilhosa, os irmãos do Brasil, professores, alunos, coordenadores, os inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é, eu lhe convido a se inscrever e deixar o seu comentário. Que Deus vos abençoe de uma maneira especial. Muito obrigado, meu pastor Antônio Ferreira, pastor Jackson. Deus abençoe e que em breve nós possamos estar juntos. Deus os abençoe em nome de Jesus